A paz do Senhor, povo de Deus, uma boa tarde a todos que estão conosco aí. Eu queria saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos alegres por poder estar aqui mais uma vez diante da presença de Deus, diante do que Deus tem para falar conosco nessa tarde. Eu queria, antes de nós começarmos a falar algo, eu queria elevar a Deus uma palavra de oração. Queria aproveitar essa oportunidade para orar por todas as famílias, todas as casas. Nosso amigo Marlone, que teve que ir ao hospital. Então nós queremos estar entrando em oração e você já vai sintonizando aí, estabelecendo a conexão conosco. Se você quiser, você pode compartilhar essa live em nome de Jesus. Vamos orar. A paz do Senhor, minha prima Nani, Deus te abençoe. Vamos orar em nome de Jesus. Bendito Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade nesta tarde. Diante da tua face, nós queremos entregar todas as famílias que estão, Senhor, passando por essas dificuldades diante de toda esta pandemia. Ó Deus, diante da tua presença, que tu possa dar graça, dar ânimo, fortalecer, Senhor, a cada um que está passando por essas dificuldades. Aqueles, ó Deus, que estão sendo diretamente atingidos, as famílias, ó Deus, os empresários, os microempreendedores, aqueles que precisam, Senhor, de um socorro financeiro, Senhor, até mesmo um socorro emocional, psicológico, que a tua bondosa mão possa alcançá-los, ó Deus. Nós te entregamos todas as famílias da nossa nação, que a tua mão se estenda, Senhor, a tua vontade seja feita, que o teu Espírito Consolador, Mediador, ó Deus, possa trabalhar nos corações e nas mentes, Senhor, e falar conosco dia após dia, para que nós possamos vivenciar a tua vontade. Ó Deus, fica conosco nessa tarde, nós queremos falar da tua palavra, queremos transmitir o teu amor e aquilo que está no teu coração, para o meu coração e cada um que estiver comigo, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a cada um que já entrou, a paz do Senhor, a irmã Valnete. Vamos lá, irmãos, eu quero deixar uma palavra nessa tarde. Eu cheguei a pincelar um pouco ontem sobre lidar com os sentimentos e as emoções diante dessa reclusão, e a gente chega num momento em que a gente tem que lidar com isso. Houve uma preocupação no meu coração muito forte quando conversava com amigos de pessoas que sofrem, né, com transtornos de ansiedade, pessoas que sofrem com depressão, pessoas que têm angústias muito fortes, síndromes do medo e pânico e tantos outros transtornos e enfermidades da alma, porque na rotina do dia a dia esses sentimentos eles se escondem, né? Eles se camuflam e muitas das vezes a pessoa consegue lidar pela rotina do dia a dia. Mas dentro de uma reclusão, dentro de um fechamento, um isolamento social, a pessoa vai ter que lidar com esse sentimento, não vai ter como fugir dele. E lidar com essa realidade e ter que lidar com esse sentimento é algo preocupante, mas que nada além da capacidade de Deus em nos ajudar a lidar com isso. Então, quando nós estamos em Deus, quando nós buscamos em Deus ferramentas, a gente vai ter condições de passar, de vivenciar isso, de enfrentar. Algumas pessoas só sairão dessa situação enfrentando seus medos, e isso é benéfico, porque elas vão ter que lidar com as emoções, vão ter que lidar com seus sentimentos, vão ter que encarar de frente e buscar em Deus soluções para vivenciar tudo isso. Então eu queria trazer isso, a necessidade da gente organizar nossas prioridades e buscar um equilíbrio emocional, né? E além disso, admitir nossos medos, nossos bloqueios e nossas defesas emocionais. Existem pessoas que diante das situações que passaram, das decepções, das circunstâncias que já vivenciaram,
Algumas pessoas criaram bloqueios e defesas emocionais, né? Mecanismos de defesa para o seu ego. Quando eu falo de ego, eu não estou falando de egocentrismo, eu estou falando ali do centro da emoção, que a psicanálise estuda, né? Nós estamos falando aqui do egocentrismo, mas do ego em si, né? Do seu eu interior, e muitas pessoas criaram mecanismos de defesa para lidar com isso. A meu Deus abençoe a diaconisa Fátima, que está conosco também. Então, a gente vai ter que lidar com isso. Como é que eu vou me lidar? Como é que eu vou buscar esse equilíbrio emocional? Como é que eu vou lidar com arrumar as minhas prioridades, entrar no querer de Deus e sair mais forte dessas situações? Como é que eu arrumo a minha casa, a minha família? Como é que eu entro de uma vez no querer de Deus? A gente tem uma oportunidade muito especial de entrar de fato no centro da vontade de Deus. É uma oportunidade que nós não saberemos quando, porque Deus nos trouxe um cenário onde a gente tem uma possibilidade maravilhosa, né? De não estar atrás, não estar no canto, mas estar no meio, no centro da vontade de Deus, no caminho que Ele traçou para nós dentro da sua vontade. Amém? Então eu tenho 3 textos que eu queria discorrer rapidamente. Eu queria falar primeiramente sobre essa necessidade da gente buscar em Deus esta construção da nossa vida, do nosso eu, da nossa família, da nossa casa, do temor que há em nós, da chave que há em nós, da capacidade que há em nós de viver isso, e encerrar mostrando que Deus é quem retém aquilo que Ele precisa fazer, e além disso Ele mostra aquilo que Ele dará conta e nos mostra o que nós precisamos nos preocupar. Como é que você quer chegar nisso, Ellison? Vamos lá. O primeiro texto que eu quero ler com vocês está em Salmo de número 127. Eu dei uma rápida pincelada nesse texto na live de domingo, mas eu queria passar um pouco mais dele em uma outra perspectiva, em uma outra visão, né? E diante desse texto. Abre lá sua Bíblia, Salmo de número 127. Salmo de número 127. É um salmo pequeno, eu só vou ler 2 versículos, amém? Só o primeiro e o segundo versículo. Vamos lá, Salmo de número 127, versículo 1 e 2. Está escrito assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá o odar enquanto dormem. Então, este salmo, que é um dos salmos, um dos cânticos de romagem, ou o cântico da peregrinação, outras bíblias você vai achar aí que é a mais comum, está escrito Cântico dos Degraus. São um compêndio, uma união de 15 salmos, do Salmo 120 até o Salmo 134. Ali Salomão foi quem escreveu o Salmo de número 127, é um dos 2 salmos que ele escreveu, e aqui ele está falando sobre a sua dependência de Deus. Salomão aqui está evidenciando ou admitindo que existe nele uma grande dependência de Deus, não só para ele, como para sua casa e para sua cidade. Salomão está aqui dentro de uma narrativa do seu salmo, declarando a sua dependência de Deus, mesmo diante de todo o poder aquisitivo que Salomão tinha. Você sabe que Salomão era um homem rico, era um homem de muitas posses, era um homem que tinha um reinado em paz. Então Salomão vai admitir esta dependência de Deus. E é assim que eu quero começar a falar sobre isso, quando nós precisamos vivenciar as dependências, os nossos sentimentos, quando a gente tem que lidar de cara com isso, quando a gente precisa enfrentar esses sentimentos, esses sentimentos de impossibilidade
quando eu vejo que eu não posso resolver alguns problemas e não sei lidar com alguns sentimentos, quando mesmo diante daquilo que eu sei que eu posso fazer, eu encaro que é Deus quem tem condições de me dar a vitória, eu estou declarando a minha dependência. A paz do Senhor, Nelson. Deus te abençoe. Então, Salomão está aqui decretando que ele depende de Deus. Ele traz uma coisa muito interessante que eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que abriu os meus olhos nessa perspectiva desse texto. Eu não quero aqui de maneira nenhuma fazer forçações teológicas. Se houver algum teólogo aí nos ouvindo que não entenda que não é nenhuma forçação teológica, não é não empurrando nenhum tipo de conjectura, é simplesmente uma perspectiva que o Espírito me fez ter sobre esse texto. Salomão, quando vai dizer que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, eu tive aqui uma perspectiva de dois âmbitos desta casa. A gente sabe que Salomão está usando o exemplo da casa física para falar de algumas coisas não necessariamente físicas. Salomão, quando ele fala que se o Senhor não edifica, ou seja, se o Senhor não constrói, se o Senhor não coloca as bases, porque edificação fala de início em base, ou do que é feito em cima de uma base. Quando Salomão está falando, se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam, ele está dizendo aqui que existe em Deus toda a estrutura para a construção de uma casa. Welles, que casa é essa? Eu queria trazer para nós aqui duas perspectivas de casa. Salomão, ele lembra que ele está... vai junto comigo lá para o texto, e você vai lembrar que Salomão está num palácio, está numa cidade fortificada, está dentro do seu castelo e está escrevendo estas coisas. Salomão aqui está dizendo que se Deus não estiver ali, não adianta os seus trabalhadores edificarem a casa. A paz do Senhor, Léo, Deus te abençoe. Então, vamos lá. Qual é a primeira coisa que Salomão talvez esteja trazendo quando ele diz sobre edificar a casa? A primeira coisa, o primeiro ano que eu quero trazer para a nossa reflexão é que ele constrói uma casa e esta casa é chamada de lar. Então, se Deus não estiver na edificação do meu lar, não importa o quanto eu trabalhe para trazer a edificação desta casa. Então, eu posso sim criar e devo criar a minha casa dentro dos princípios e da moralidade. Nem sempre todo cristão ou todo crente, ele é uma pessoa moralmente aprovada. E nem todo incrédulo é alguém imoral. Nem todo não crente é alguém que vive imoralidades ou alguém desonesto. O caráter ele não é medido por isso. E nem todo crente, infelizmente, está dentro de um padrão de moralidade. Quando eu falo de moralidade, eu estou falando de princípios bíblicos, porque a moralidade de hoje da sociedade está um pouco deturpada, ou muito deturpada. Deus te abençoe, Aline. Pai do Senhor, meu amor. A Elaine também. Então, escute isso. Precisamos de Deus, e é isso que Salomão está dizendo, precisamos de Deus para edificar a nossa casa, para que tudo que eu faço não seja em vão. Onde nós vamos corroborar esta ideia, Wellington? Nós vamos lá para a parábola, enquanto Jesus diz o seguinte: quem ouve a minha palavra e não a edifica, ele é como alguém que edifica uma casa sobre a areia. Ele consegue edificar, colocar os pilares, fazer toda a edificação. Perceba, Jesus está falando que é como alguém que edifica a sua casa sobre a areia. Então a casa foi construída. Existe uma construção com balizares.
com edificação, existe ali a baliza, existe a estrutura da casa, mas ela está em cima da areia. Ele vai dizer o seguinte: vindo assim a tempestade e o vento, a derruba e grande a sua queda. Ou seja, se eu não estou ouvindo e eu praticando, eu sou como este homem. Ele teve todo o trabalho de edificar, teve todo o trabalho de construir, pensou no tamanho de cada cômodo, pensou como deve ser o quarto, a cozinha, pensou em todos os móveis, como deve ser construído, tudo, ele pensou em toda a ornamentação, mas o mais importante, que era a base da casa, ficou negligenciado. E quando vem as intempéries, ela cai. Ou seja, enquanto não veio nenhum vento, nem a tempestade, aquela estrutura servia e servia muito bem. Era um ótimo projeto. E quando é que a gente vai saber se o projeto é bom ou se é ruim? É quando é testado a estrutura do projeto. E aí a gente vai ver que a casa cai. Agora, quando eu ouço e pratico, eu sou como um homem que edifica a casa sobre a rocha. Possivelmente, pode ser a mesma casa. O que vai diferenciar, não vai diferenciar a olho nu, não vai diferenciar como a gente acha. De repente, a casa do ímpio ela é mais bonita, a casa do crente é mais feia, não é disso. Nós estamos falando de estrutura. Quando é que nós vamos saber se eu firmei a minha casa ou não? Quando vier as intempéries. Então, a gente não vai medir a qualidade ou a fortaleza da casa em momentos de bonança, em momentos de tranquilidade, em momentos de bênção. A gente vai testar a nossa estrutura em momentos de luta. E se eu estruturei a minha casa em Cristo, se eu sou alguém que eu ouço, eu leio e eu pratico, se eu não estou balizado num princípio de hipocrisia, de faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, eu estarei firmado nos momentos de dificuldade. É isso, e muito antes de Jesus falar, essa ideia que Salomão traz. Eu preciso que o Senhor edifique a casa, senão não adianta eu gastar material e mão de obra com os edificadores. Os edificadores podem trabalhar e fazer o seu papel, mas eu sei que o papel mais importante é o meu, de trazer Jesus para toda a nossa estrutura familiar. Deus abençoe, meu amigo pastor Gabriel, homem de Deus. Então, Salomão já traz essa ideia muito antes de Cristo trazer a sua parábola. Salomão está dizendo desta maneira: eu preciso que Deus edifique. Se o Senhor não edificar, o meu trabalho é em vão. Ele coloca o trabalho de Deus acima da sua capacidade recursal. Então, o que Deus faz, ou como eu chamo Deus, para minha casa é mais importante do que a minha capacidade de recursos, ou a minha quantidade de ferramentas, ou minha capacidade de lidar com as situações. Eu preciso que o Senhor entre na minha vida para que eu comece a utilizar as ferramentas que Ele me deu. Pastor Gabriel, Deus te abençoe. Aline, Miriam, Deus abençoe a todos. Então, Salomão traz-nos essa reflexão. E a gente vai perceber que é verdade. Até o momento que a gente precisa lidar com isso de cara, como nós estamos fazendo durante esse período. Salomão está trazendo aqui que ele precisa que o Senhor esteja. Irmãos, todo esforço é válido para a nossa casa. Todo esforço é válido. De moral, de atenção, de reflexão, de ensinamento, de tempo que não é gasto, mas é um investimento, todo o tempo investido com a tua família, para o teu casamento, para a criação dos teus filhos, todo tempo é válido. Tudo isto é investimento que será colhido no porvir, mas de nada vai adiantar todo este trabalho, todo este investimento, se Jesus não for a base da casa. É isso que Salomão está trazendo no Salmo de número 127, que nós lemos de versículo 1.
Eu preciso trazer Jesus para balizar a minha construção do lar. Se eu tenho isso, eu sei a quem clamar quando algo estiver fora da minha capacidade de lidar. Então, o mais importante é eu chamar Jesus primeiro. Depois que eu chamo Jesus, depois que eu tenho Cristo como a base da minha casa, aí sim eu busco nele ferramentas e recursos espirituais e, por que não, financeiros, para começar a construir aquilo que ele colocou no meu coração como projeto de família. Família, ela é um projeto de Deus. A família, ela está no coração de Deus, foi Deus quem constituiu, mas eu preciso querer ter um projeto, de ter filhos, de construir a minha casa, de entender que Deus me deu essa responsabilidade de ser líder de uma casa, de ser responsável e cabeça de um lar. Não importa se eu sou só o cabeça da minha esposa, ou se eu sou o cabeça da minha esposa, da minha filha, ou se eu tenho 2, 3, 4 filhos, é minha responsabilidade todo este projeto familiar e que ele seja de sucesso. Quando eu estou falando de sucesso, eu estou falando de absorção do que foi ensinado, de investimento do que precisa ser ensinado, e tudo isso como? Na base de Cristo Jesus. Dentro dos parâmetros que a Bíblia ensina, dentro dos princípios que Jesus nos deixou, dentro da moralidade dos princípios que Deus fala conosco e nos dá diante a nossa vivência e experiência com Ele. Esta é uma das reflexões que Salomão nos traz. O Salmo 127 também pode nos trazer uma outra perspectiva da palavra casa. E que perspectiva é essa, Welles? É a perspectiva do indivíduo, a perspectiva individual. Eu também sou uma casa, eu também sou uma estrutura, uma casa que precisa ser edificada. Salomão aqui também pode nos trazer uma reflexão de que não adianta eu buscar todos os tipos de recursos humanos para ser uma boa pessoa, para ser um bom ser humano, de adquirir recursos humanos, de ser alguém instruído, de ser alguém de caráter, alguém de personalidade, alguém que as pessoas podem contar, alguém bem visto, alguém com uma boa reputação, uma boa expressividade na sociedade e na sua comunidade. Nada disso adianta se Deus não for a minha base. É nele que eu vou encontrar essa força, é nele que eu vou encontrar essa capacidade de lidar com tudo que vier a acontecer. E aí a gente aplica o mesmo princípio. O mesmo princípio de ouvir e praticar. Quando se fala de ouvir e praticar, está falando realmente de aprendizado, de conversão. Eu não sou mais a mesma pessoa. Eu realmente nasci de novo, sou uma nova criatura, e a Bíblia, ela é uma regra de fé e conduta para a minha vida e para a minha família. Então, quando eu estou estruturado dentro do que Deus estabeleceu para a minha vida, eu terei condições de passar por tempestades, ventos sem a queda. E isso é a Bíblia que nos garante. Eu quero passar por isso em pé. E eu tenho certeza que você aí em casa também quer sair de todas as lutas, de todas as tribulações que você tem. Eu tenho certeza que você quer sair dela de pé, vencedor, de cabeça erguida, não porque você foi alguma coisa, mas porque Deus foi na tua vida e você conseguiu abster-se de algumas coisas que o mundo ofereceu ou que Satanás lhe soprou para vivenciar a vontade de Deus e ter estrutura suficiente para clamar aos céus e ser ouvido, porque com certeza você será ouvido. A paz do Senhor, Ana Raquel, Lucas, Vinícius, Deus abençoe vocês. Então aqui, irmãos, o que não nos falta é recurso da parte de Deus. Eu falei ontem que as armas ainda são as mesmas e os recursos ainda são os mesmos. Eu não vou ser repetitivo. Mas quando Salomão nos traz a reflexão de edificar a casa em vão, se o Senhor não estiver no negócio, nós também falamos de nós mesmos. Eu preciso ter as ferramentas próprias da parte de Deus para conseguir viver e vivenciar toda a sua vontade, ainda que o ambiente, ainda que o externo esteja me oprimindo. Estamos aqui
dentro desta oportunidade da parte de Deus para vivenciar a sua vontade. Nós temos condições, mas nós temos potencial para isso. E como é que nós vamos vivenciar isso, Elis? Como é que a minha casa será edificada no indivíduo? Aí nós partimos para a segunda parte do que nós temos para falar hoje, que é o texto que está em 1 Coríntios. Abra a sua Bíblia se você puder. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Olha o que está escrito: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, eu tenho hoje um privilégio de ter dentro de mim, habitando em mim, sendo eu o templo dele, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo habita em mim e eu sou o seu templo, a sua morada, a sua casa. Então, Salomão aqui também traz esta ideia que depois é corroborada com Paulo, de que nós somos uma casa, nós somos uma edificação. E quem é que mora em nós hoje, depois que eu aceito Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador? Eu sou o templo do Espírito Santo. Quem habita em mim é o Espírito Santo. E o que isso traz para a nossa realidade do texto de hoje? Que eu tenho em mim poderio divino da parte de Deus para vencer estas situações que nos agridem emocionalmente, ou até mesmo financeiramente, ou na sua mente. Psicologicamente, nós costumamos, algum ser humano costuma criar defesas. Eu não vou aqui tratar da parte de psicanálise, que eu não tenho nem know-how para isso, eu não tenho expertise para isso, mas eu estava lendo algumas situações, alguns mecanismos de defesa, e todos esses, de quem tem esses transtornos, alguns são a negação, outros são deslocamento, projeção e muitos outros que você pode pesquisar. Não dá para nós falarmos de tudo aqui, até porque eu falaria de um modo teórico, uma vez que eu não tenho essa expertise. Agora, nós hoje, de cara com esse sentimento, de cara com estes emocionais, porque quem vive o transtorno de ansiedade, conversando com uma amiga minha alguns dias atrás, que ela falou que toda esta estrutura do isolamento social trouxe à tona de volta o transtorno da ansiedade, teve que voltar a tomar um remédio. Por quê? Porque ali está você com você, então você precisa encarar aquilo, não dá para disfarçar mais ou simplesmente usar paliativos como a rotina, como o trabalho, como a igreja, como o convívio com os parentes, a conversa, a mesa redonda, aquele momento que se reúne com os familiares e distrai a sua mente daquilo que agride emocionalmente, que te aprende no psicológico. Agora a gente precisa verdadeiramente lidar com isso de cara. Deus te abençoe, Simone. Tudo bom, minha prima? Então, agora eu preciso lidar de cara com isso. Por quê? Porque eu estou em meio a uma pandemia e um isolamento social. Então, aonde eu acho ferramentas para conseguir me erguer diante de tantos sentimentos negativos e de tanta incerteza? Irmãos, vivemos um momento de incerteza muito grande. Quem é que pode aqui projetar ou ter certeza do que acontecerá com o ano de 2020? Projetos foram feitos, desfeitos, anulados, outros foram simplesmente mudados de data, porque não sabemos como sairemos disso, quando acontecerá uma pronunciação do governo ou até mesmo da sociedade entender que realmente estamos seguros. Quando é que isso acontece? Nós não temos essa certeza. Deus te abençoe, Diego. Então, se eu não tenho esta certeza, eu preciso buscar em Deus uma base, eu preciso buscar em Deus uma segurança, uma estabilidade. E aonde eu encontro isso? Em mim mesmo.
mesmo, é no Deus que habita em mim, na terceira pessoa da Trindade que habita em mim, um amigo que não se ausenta, aleluia, um amigo que não sai, que acorda comigo e dorme comigo e conversa comigo se eu estiver disposto, que me ajuda a orar, que me ajuda a ler a Bíblia, que me ajuda a passar pelas circunstâncias, me ajuda a chorar e a me erguer, a me esvair em lágrimas quando eu preciso e depois estar de pé para encarar verdadeiramente as lutas e as mazelas que estamos passando. A angústia precisa ser vencida, como eu disse ontem. A angústia precisa ser sobreposta. A depressão precisa ser vencida. A ansiedade precisa ser vencida. E qual é a arma mais poderosa que eu tenho hoje? As minhas armas eu já tenho. E quem me ajuda? É o Espírito Santo que habita em você e que habita em mim, que foi nos dado após o grande sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele subiu como aqueles homens, aqueles discípulos e apóstolos ficaram olhando para o alto, até que os anjos descem e falam para eles: lembra disso? O que estás olhando fitos para o céu, varões galileus? Este que foi, um dia voltará. Mas o Cristo disse: não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo, que é outro consolador. Então ele que esteve na terra, Jesus Cristo, consolou, salvou, libertou, trouxe a graça para que hoje nós fôssemos salvos e nos deixou não órfãos, mas com o Espírito Santo que nos ajuda nas nossas fraquezas. É quem fala conosco ao nosso coração, arde em nosso coração quando nós precisamos de Deus. E quando nós fizermos valer esta habitação, este amigo, verdadeiramente, nós estaremos salvos em Cristo Jesus. Por isso, nesta tarde, você é uma casa que precisa ser edificada no Senhor. A sua casa, o seu lar é uma casa que precisa ser edificada no Senhor. Isso é uma eterna reflexão para nós. Até quando Jesus voltar, nós precisamos lembrar que toda a base, tudo que é importante na nossa vida, precisa ter Jesus primeiro, precisa estar abalizada em Cristo Jesus. E terceiro, e eu encerro já aqui a nossa reflexão de hoje, Deus nos mostra o que nós precisamos nos preocupar. Como é isso, Elis? Vamos lá. Neemias, no capítulo de número 9. Neemias, capítulo 9. Versículos 20 e 21. Olha isso. Neemias, capítulo 9, versos de número 20 e 21. Desse modo, o sustentaste 40 anos no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, e os seus pés não se incharam. As suas vestes não envelheceram, e os seus pés não se incharam. Ele concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhe negaste a boca o teu maná, e água lhe destes na sua sede. Olha isso. Neemias aqui está lembrando ao povo quem era o Deus de Israel. Quem foi Jeová para Israel. E quem foi Jeová? Do que ele está aqui falando, do que ele está lembrando aqui? Ele está lembrando de um Deus que libertou o seu povo de 420 anos aproximadamente de escravidão. Ele está aqui lembrando o povo de Israel de um Deus que os conduziu até uma saída, e quando pararam em frente ao Mar Vermelho, este mar foi aberto diante dos seus olhos. Eles passaram em seco no meio do Mar Vermelho. Atravessando esse mar e começando uma peregrinação pelo deserto que vai levar 40 anos, Deus
lhe deu maná para que comessem. Deus transformou água para que eles pudessem beber. Fez sair água da rocha. Acabou com águas amargas. Trouxe uma nuvem durante o dia que trazia para eles sombra diante do calor e do sol instigante e ininterrupto do deserto. Também deu a eles uma coluna de fogo que os aquecia diante de um frio da madrugada do deserto. Além disso, perceba isso, de repente, se você nunca analisou. As suas roupas não se consumiram e os seus sapatos também não. Neemias está lembrando a Israel quem era o seu Deus. Wellington, o que isso tem a ver com o nosso contexto do Salmo 127 e do complemento de 1 Coríntios? Isso aqui mostra, irmãos, que em período de deserto, em período de escassez, em períodos de solidão, Deus nos mostra com o que devemos nos preocupar e com o que nós não devemos nos preocupar. Glória a Jesus. Aqui no deserto, Deus deixou bem claro: roupa não é problema, calçado não é problema, alimento não é problema, frio, calor não é problema, provisão vem do céu e todos os dias, de maneira que o povo não passava fome, não ficavam nu, não tinham frio e não sentiam o calor instigante do deserto. Ou seja, Deus está dizendo: com esses recursos o céu se preocupa. O que é que eu preciso me preocupar então, Wellington? O que o deserto quer me ensinar? O que a pandemia vai me ensinar? O que a reclusão social está me ensinando? É isso que os céus estão preocupados. O que o deserto ensinou ao povo? O que você está aprendendo em Deus durante o deserto? Deus está dizendo o seguinte: o que é da terra eu me preocupo. Se preocupe com o que é espiritual. Se preocupe com aquilo que você não pode controlar, com o que você pode controlar. O que você não pode controlar, deite a cabeça no travesseiro, peça a Deus que possa suprir as suas necessidades, e Ele é fiel para suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. No deserto, no momento de reclusão, não havia como o povo se sustentar. E se não havia como o povo fazer, Deus se encarrega de fazer. Mas Deus estava mostrando o seguinte: se preocupe com o que vocês podem fazer. O que eu posso fazer, Wellington? Eu posso ser uma pessoa melhor. Eu posso ser um crente melhor. Eu posso ser um marido melhor. Eu posso ser um pai melhor. Eu posso ser um filho melhor. Eu posso ser um irmão melhor. Eu posso ser um familiar, um vizinho. Eu posso ser um ministro, um crente melhor. Glória a Deus. Você pode ser alguém melhor. Deus te abençoe, Patrícia. Fica com Deus. Glória a Jesus. Deus te abençoe. Então, nesta pandemia, nesta tarde, eu quero dizer que não faltam provas na Bíblia de que Deus vai suprir as tuas necessidades, de que Deus vai cuidar do que não é controlável pelas nossas mãos. Se nós fizermos a nossa parte em Cristo Jesus, Ele é fiel para cumprir o que Ele controla. No deserto, depois nós vamos ter uma declaração de Deus ao dizer: fiz isso para provar o que estava em vossos corações. Aqui, Deus revela o propósito dos 40 anos do deserto. Simplesmente saber quem era o povo por dentro. Mostrar para Moisés e para Josué quem era o povo que precisa e que teria o direito de entrar na terra prometida. Aqui o povo estava sendo provado pelo que havia dentro, não pelo que eles precisavam do lado de fora. O que levaria o povo à terra prometida não era a sua capacidade aquisitiva, não era a sua quantidade de gado, não era
a quantidade de filhos, não era a sua posição social, não era as suas vestes. Simplesmente, todo mundo foi igualado no deserto. Glória a Deus. Todos foram igualados no deserto. Quem era rico ou quem era pobre, todos eram ali escravos. Todos ficaram com a mesma roupa, o mesmo calçado, comiam a mesma coisa, passavam pelo mesmo deserto, vivenciavam o mesmo mar vermelho, comeram e beberam dos mesmos recursos, todos foram igualados. Por quê, Wellington? Porque o que interessava para Deus é o que estava do lado de dentro. Não era o que eles podiam dar a Deus, de modo palpável, material. O que precisava ser provado ali era o que eles eram por dentro, o que estava no seu coração. E aí a gente vai aqui mudar a nossa percepção do que é importante. Eu estava lendo com a minha família, eu sinto Deus aqui, irmãos. Eu estava lendo com a minha família ontem numa oração e Deus me fez refletir sobre um texto em Filipenses. Eu já encerro nos próximos minutos. Eu fiz uma reflexão em Filipenses, nem estava isso escrito aqui para falar, mas eu fiz uma reflexão e Paulo, ele dá um versículo no Filipenses capítulo 2, se não me falar a memória, que ele vai dizer assim, ó, ninguém pensa em Cristo, cada um faz as suas próprias coisas por seus próprios motivos. E ele está falando aqui de pessoas que ele não encontrou, que fossem sinceras na obra de Deus, que não queriam nada em troca. E aí ele vai dizer, vocês não têm noção de quão valioso é para mim Timóteo. E depois vai falar de Epafrodito, que mesmo quase chegando à morte, ainda queria fazer a obra e ajudar a Paulo. E ele vai então ali dar testemunho de Epafrodito e de Timóteo, mas faz questão de registrar que muitos só querem o que é para si e não pensam em Cristo. Ou seja, não fazem nada sem nada ter nada em troca. E isso é que foi provado no deserto. Quem era o povo que estava no deserto? O que estava em vossos corações? E, para lamento de muitos, a maioria, quase todos, foram reprovados nesta prova de Deus. Neste teste, nesta avaliação divina, foram reprovados. E só entraram os mais novos e os que eram os cabeças. Sabe o que é isso? É Deus. E aí você consegue pensar e ver que a avaliação da parte de Deus, ela não é a avaliação que o homem dá. O homem te avalia de um modo, enquanto Deus, ele tem o seu valor e em outros princípios. Então, nessa tarde, para não divagarmos muito aqui e não abrirmos tantos e tantos textos, eu quero focar em deixar para a tua meditação hoje. Primeiro, você vai ter que lidar com os teus sentimentos, ruins ou bons, todos os teus complexos, todos os teus transtornos, que antes podiam ser camuflados pela rotina, agora precisam ser encarados de frente. E isso é bom, porque isso vai te fortalecer. Segundo, você tem Deus em você, eu tenho Deus em mim, para passar por todo este processo. O Espírito Santo habita em ti. Você e eu somos templos, casa, morada da terceira pessoa da Trindade, que vai te ajudar no momento oportuno, se chegarmos com confiança ao trono da graça. E terceiro, Deus nos mostra o que é realmente importante. Eu tenho certeza que tanto eu quanto você vamos sair desta situação com muito mais coerência e prioridade, em nome de Jesus. Nós precisamos alcançar o equilíbrio emocional, espiritual, mental e acertar as nossas prioridades para sairmos de um modo muito diferente, muito mais edificado, fortalecido, para vivenciar o melhor de Deus. Que Deus os abençoe nessa tarde. Nós nos vemos segunda-feira. Segunda-feira, às 5 horas, eu estarei online novamente.
se Deus assim permitir. Que Deus vos abençoe, fique com essa reflexão, graça e paz, glória a Jesus.